senhor Lucas Torrezinho hoje foi completamente inaceitável. Já não é a primeira vez que ele nos apita, sobretudo nos jogos fora de casa, com esta tendência de um árbitro caseiro. Meus amigos, mais uma rodada cheia de emoção. E no jogo entre Cruzeiro e Vasco da Gama, emoção foi o que não faltou. Polêmica também. Um jogo de 6 gols, que começou com o time da casa abrindo o placar já aos 7 minutos do primeiro tempo. Com Christian. Depois foi só trocação. E um jogo bastante disputado e a arbitragem bastante perdida. O jogo foi pro intervalo. E na volta eu não sei o que o Renato falou para seus jogadores que voltaram do intervalo querendo muito o jogo. Resposta disso é que o time Cruz Maltino foi para cima e empatou o jogo com 8 minutos do segundo tempo. E virou o jogo com 2 minutos depois com 2 gols de Cauã Barros, esse que ainda viria a ser expulso minutos depois, após pisar no tornozelo do adversário, o que mudou totalmente os rumos da partida. Depois dali, o segundo tempo virou um ataque contra a defesa por parte do Cruzeiro, que se pôs ao ataque e empatou o jogo aos 26. Porém, com todo o time no ataque, acabou ficando exposto e sofre a virada aos 42 da reta final. Mas a Raposa ainda consegue empatar o jogo no apagar das luzes. Final de jogo 3-3 e muita reclamação por parte dos vascaínos, que ficaram bastante indignados com a arbitragem, alegando possíveis pênaltis supostamente não analisados pelo VAR. E lances de faltas semelhantes feita pelo adversário que não houve o mesmo impacto. E que o time teria sido garfado no jogo. Porém, a má arbitragem causou bastante discussão de ambas as partes. Assim como no fim do jogo, o presidente do Vasco foi cobrar diretamente o juiz na ida ao vestiário. Você vai contar tudo que você fez hoje, você já fez com o Palmeiras. E todas as vezes que você abre o jogo do Vasco, você faz isso. Porque você pode ter dois do absurdo. Chegamos na matada, não quero ter absurdo. O diretor executivo de futebol do Vasco também repudiou bastante a arbitragem do jogo antes da coletiva. Gama, falar que a atuação do senhor Lucas Torrezinho hoje foi completamente inaceitável. Já não é a primeira vez que ele nos apita, sobretudo nos jogos fora de casa, com esta tendência de um árbitro caseiro. Há aqui um lance claro para expulsão numa falta sobre o Tchetché, que nem sequer foi ao VAR. Tem aqui 2 pênaltis, claro, um sobre o Roberto Renan e outro sobre o Andrés Gomes, que o senhor juiz não sei o que é que ele viu, o que é que ele sentiu, não sei se é uma questão de intensidade ou não, mas que foi completamente vergonhoso. E uma atuação, no fundo, bastante caseira naquelas faltas pequeninas, bobinhas, que nos foram empurrando cá para trás. No final, não contente ainda dá 11 minutos de compensação, sem motivo nenhum aparente para dar 11 minutos de compensação. Por isso, lamentar claramente pelo futebol brasileiro ter atuações destes árbitros, e isto dos árbitros caseiros acabou nos anos 80, nos anos 70. Hoje em dia é completamente inaceitável um tipo de atuação deste nível. Tá bom? Muito obrigado. Apesar do empate fora de casa, o Cruz Maltino sentiu que poderia ter saído com 3 pontos. Como demonstra toda a insatisfação os torcedores, confira. Que coisa nojenta, que coisa ridícula, que coisa feia que foi esse árbitro hoje, acabando com o espetáculo. Um juiz safado, um juiz que foi lá para poder prejudicar o Vasco. E eu não tô falando da expulsão do Cauã Barros, não. Eu tô falando do resto, de tudo que aconteceu no jogo de hoje. 2 pênaltis gigantes pro Vasco que ele não marcou, 2 pênaltis ridículos que ele não marcou a favor do Vasco. E o resto aí, cara, que a gente viu agora nesse final de jogo, 10 minutos, ele deu 10 minutos de acréscimo.
Ele deu 10 minutos pro Cruzeiro empatar e pro Cruzeiro virar o jogo. É uma vergonha, é uma vergonha, é uma vergonha. O Vasco tá de parabéns, o Vasco foi lá para jogar futebol, tirando aquela bobeira ali do Cauã Barros, né, que entregou a porra do jogo, né, deu mole ali, foi expulso. Cara, vergonhoso a arbitragem hoje. Roubaram o Vasco na cara dura. 2 pênaltis claros. E o VAR sequer foi chamado. O VAR nem foi chamado. Uma lambança, uma brincadeira. E sabe o que acontece? Nada. A CBF não faz absolutamente nada. Mais uma vez, o Vasco é prejudicado. Mais uma vez, o Vasco é roubado na cara dura aí. Um pênalti no Carlos André Gomes no primeiro tempo. Aquilo lá foi vergonhoso, cara. Aquilo lá foi vergonhoso. O jogador do Cruzeiro, ele nem olha pra bola. O jogador do Cruzeiro, ele vai olhando direto pro Carlos André Gomes, chega junto, empurra. Cara, o árbitro nem foi chamado pelo VAR. É uma vergonha. E depois no lance do Robert Renan, irmão, o jogador do Cruzeiro, ele pega o braço do Robert Renan, puxa o braço do Robert Renan na cara dura. Todo mundo que viu que foi pênalti, comentarista, narrador, todo mundo viu que foi pênalti. E aí o árbitro não foi nem chamado. E no lance do Cruzeiro, que tem um lance ali do Cauã Barros com o Fabrício Bruno, né, num possível pênalti, o árbitro fica ali consultando o VAR. O árbitro fica ali esperando a resposta do VAR. Pô, é uma brincadeira, É um misto de sentimento, né? Porque assim, a gente tem aquela sensação de poderia ter vencido em 2 situações. Primeiro, se o Barros não tivesse sido expulso, o jogo estava controlado, o Cruzeiro ia ser facilmente batido dentro do Mineirão e a gente ia ver a demissão do Tite. Não duvido o Tite ser demitido com esse empate, tá? Então a gente fica um sentimento de frustração pela expulsão de novo do Barros. Cara, alguém tem que orientar esse moleque. Pô, fez 2 gols, tava virando o herói do jogo. O Barros vai lá e faz o favor, né? Pisa na canela de... Mesmo pisão que rolou, a entrada que rolou no final do primeiro tempo, que o juiz não fez absolutamente nada. O VAR nem sequer chamou. A mesma entrada, né? Mas enfim, deu margem, deu sopa, e aí é expulso num jogo que estava altamente controlado e pro Vasco. Aí o Vasco, de novo, na frente do placar, o juiz me inventa 10 minutos de acréscimo, cara. 10 minutos de acréscimo, baseado em quê? Em que ele inventou 10 minutos de acréscimo? Mas aí o Cruzeiro, assim, não vou nem falar que esse o Cruzeiro empatou porque ele deu 10 minutos de acréscimo, porque o Cruzeiro empata com 4 minutos de acréscimo. Então não vou usar esse argumento, só não entendo ele ter dado 10 minutos de acréscimo, depois cresceu mais um, deu 11, e os jogadores do Cruzeiro ainda ficaram putos ainda, porque ele terminou o jogo. Acho que queriam estar jogando até agora, tava com um a mais jogando em casa, né? Então assim, é um misto de sentimentos, porque se você for pensar, o Vasco empata fora de casa, jogando com um a menos contra um Cruzeiro, né, que é um adversário, por mais que esteja passando por um momento difícil, jogando nada, é um adversário complicado. Então, assim, trazer esse empate jogando o futebol que o Vasco jogou, se você pensar com uma razão e não com a emoção, é um ótimo resultado. O Vasco lutou, brigou, jogou com um a menos, fez o gol estando com um a menos, não perdeu ali o controle do jogo, lógico que em bolas alçadas acabou tomando o empate. Então, pensando sem a emoção, pensando com a razão, o resultado não é ruim para o Vasco. A gente vai a 5 pontos, sai definitivamente da zona de rebaixamento, né? E definitivamente é nessa rodada, porque ela acabou. Por isso que eu tô falando isso, tá? De forma definida vocês nessa rodada. acabaram com o jogo do Vasco da Gama, tá? Vocês acabaram com o jogo do Vasco da Gama. Eu vou dar nomes. O senhor Lucas Paulo Torezin, árbitro do Paraná. Esse foi o responsável por fazer um monte de cagada na noite de hoje. E eu não tenho outra palavra para definir o que foi feito. Porque foi isso. Cagadas atrás de cagadas. O senhor Lucas Paulo Torezin, a senhora Leila Pereira Moreira da Cruz, do Distrito Federal, o senhor Henrique Neu Ribeiro, e o VAR, melhor dizendo, Adriano de Assis Miranda de São Paulo. Vocês acabaram com a partida. Vocês estragaram um planejamento. Que vergonha, cara. É uma disposição que esses caras têm em prejudicar o Vasco da Gama que eu até hoje não consegui entender o porquê. Uma vontade, sabe? É uma vontade que esses caras têm de prejudicar o Vasco. É uma vontade que esses caras têm de marcar um pênalti, de expulsar, de não marcar uma penalidade máxima, porque o que foi visto dentro da área do Cruzeiro, no lance de ataque do Vasco da Gama, o lateral do Cruzeiro esquecendo a bola, indo no corpo do Andrés Gomes e derrubando ele dentro da área, aquilo é pênalti para todas as equipes do futebol brasileiro. Se fosse ao contrário, se é o Cauã Barros empurrando um jogador do Cruzeiro dentro da área da forma que foi, era pênalti. E eu falo aqui, alô Cauã Barros, você errou, cara. Errou feio. Uma vergonha, um lance vergonhoso. Um jogador que veste a camisa do Vasco da Gama não pode fazer o que fez. Poxa, Lucas, mas ele fez 2 gols, fez, e ele é pago pra isso. O Cauã Barros é pago pra fazer gols. O Cauã Barros é pago pra ajudar o Vasco da Gama. É pra isso que o Cauã Barros recebe, não pra fazer a cagada que ele fez de ser expulso. Não pode. Assim como foi Juvenil, na semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense. 2 pênaltis na conta do Barros. Assim como foi Juvenil contra o Flamengo no Campeonato Carioca, sendo expulso após dar uma entrada no senhor Carrascal.
Caio Barros está sendo juvenil, jogo após jogo. É um bom jogador, hoje foi lá, fez 2 gols, tem que se elogiar pelo que ele fez e pelo que ele faz. É um grande jogador, é um atleta com muito futuro. Entretanto, não pode dar o mole que deu. Merecia ser expulso, pisou no tornozelo do Matheus Pereira. Só que aí eu digo, o Caio Barros pisou no tornozelo do Matheus Pereira e foi expulso. O VAR na hora chamou, Lucas, Paulo Torezinho, vem aqui na cabine e dá uma olhada e expulsa o jogador do Vasco. Só que aí, amigo vascaíno, no lance a favor, né, do Vasco da Gama, que pisam o pé do Tietê, ninguém fala nada. O VAR não se posiciona, o VAR não chama, pisaram no pé do Tietê. Pisaram no pé do Tietê, um pisão feio. Inclusive, amigo torcedor vascaíno, cadê o VAR, ó? Não aparece. Ó. Olha o que fizeram com o Tietê. Olha o que fizeram com o pé do Tietê, cara. Pisaram, solaram o pé do Tietê. Vê se aconteceu alguma coisa. Vê se o VAR chamou. Solaram o pé do Tietê. Isso é uma solada. Mas nada a expulsão, e aí eu vou colocar um outro aspecto. A expulsão é justa, mas abramos um parênteses. É justo diante de um critério que inexiste dessa ridícula arbitragem do futebol brasileiro. Porque o seu Carrascal, jogador do Flamengo, e todo mundo viu isso aí, porque compararam uma expulsão igual que o Caio Barros teve no jogo com o Flamengo, de mais um lance idiota da parte dele, como foi idiota o pênalti que ele fez contra o Fluminense, aliás, os 2 pênaltis decisivos. Dá pra entender porque que o Renato tirou ele do time? Por que ele não é o titular hoje? Tem que baixar a fervurinha. Mas, voltando à regra sempre mal interpretada, o Carrascal pisa no jogador do Bragantino. Todo mundo viu esse lance. Pisa, dá uma pedalada e pisa. Mas pra eles, esses frouxos, esses bananas desses juízes, a gente não pode dizer certas coisas porque não tem prova, mas que é escroto pra burro é. Me desculpe o termo. Não expulsou o rapaz. Um lance igualzinho de pisão. Ele pisa no cara do Bragantino. Mas aí o Vasco é expulso. E o senhor Lucas Torezinho operou o clube de regatas Vasco da Gama hoje. Foi o responsável direto, depois do seu Barros, pelo empate hoje no Mineirão. Porque a gente vai mostrar aqui. Porque a televisão também omite, não dá pra entender. Não deu 2 pênaltis a favor do Vasco. 2 claros, escarrados na cara desses caras aí. Um pênalti em cima do Andrés Gomes, que ninguém falou e foi claríssimo. O Andrés domina, toca no Nunes, recebe na frente. O William dá uma ombrada dele, tira ele do lance. E o outro, não há nem consulta de VAR, porque pro Vasco não existe VAR. Para esses caras da arbitragem, que odeiam o Vasco da Gama. Não há uma consulta de VAR pro Vasco. O Robert Renan é puxado pelo braço. Nitidamente, escarrado. E a imagem vai mostrar. E esses caras são incapazes de fazer isso. E picota o jogo todo. E amarela o time do Vasco todo. E vai pro inferno, seu Torezinho. Vai dar 10 minutos de acréscimo. E por quê? Seu juiz caseiro, arrumador de jogo. E ainda deu mais um no final. E teve que ser ajudado, porque o cara pisou o Cuiabano no final e ele ia dar escanteio. Péssimo, decisivo pro jogo. Que nunca mais entra em São Januário esse rapaz. O Vasco da Gama precisa fazer alguma coisa. É uma vergonha o que esse cara fez hoje. Ele operou o Vasco. Operou. Teve má intenção no jogo. Todos. O VAR não chama um lance do Vasco. Ele dá 10 minutos de acréscimo. Ele só acertou na expulsão do Barros, mas uma expulsão que não há critério. Mas em outros times aí maiores, que mandam, que tem peso, que vetam, que tiram esses caras de circulação. Como foi o seu Ramon Abate Abel, que sumiu ano passado. Porque o queridão, o mais queridão, reclamou. Vocês não têm peito, vocês são frouxos, vocês têm medo desses caras. E eu não respeito nenhum de vocês que fazem isso em campo. O senhor prejudicou o trabalho. O senhor foi decisivo no jogo de hoje. Já do outro lado, ninguém estava feliz com o trabalho do técnico Tite, com péssimos resultados desde sua chegada. E o que muito torcedor já pedia há bastante tempo, acabou acontecendo. O técnico foi demitido do comando do Cabuloso no fim de mais um jogo sem vencer dentro de casa, para o alívio de muitos torcedores. Tite comandou o Cruzeiro por 17 jogos, foram 8 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Com esse empate o time mineiro permanece na 19ª colocação com apenas 3 pontos. Tite não é mais técnico do Cruzeiro, graças a Deus. Quanto tempo a gente vem falando sobre isso? Há quanto tempo eu já tinha assumido para vocês aqui no Cruzeiro que eu não queria mais o Tite no Cruzeiro. Eu torcia para dar certo, torcia para que engrenasse, que a fase virasse, que ele conseguisse encontrar um jeito de fazer o Cruzeiro jogar. Não estava torcendo para o Cruzeiro perder, para o Tite ter que ir embora. Em nenhum momento eu fiz isso. Para quem me acompanha nas redes sociais sabe que em nenhum momento eu fiz isso. Não torço contra o Cruzeiro jamais. Porém, não tinha como mais sustentar o trabalho do cara, ainda mais depois de um resultado desse contra o Vasco, com um jogador a mais.
né, jogando dentro de casa e vindo com a obrigação de vencer e convencer, virar da água por vinho do avesso. Isso mostra, cara, que isso no futebol não funciona. Não é assim que funciona no futebol. E aí termina na demissão do técnico Tite no Cruzeiro. Entraria esse ano em todos os campeonatos para brigar para ser campeão. Hoje estava ali do lado do Pedro Júnior, né, demitindo o treinador, mas sem abrir espaços para a pergunta. E os jogadores também não vão falar com a diretoria. Antes disso acontecer, momentos antes disso acontecer, a torcida Máfia Azul, a principal torcida organizada do Cruzeiro, ela já tinha soltado um comunicado, isso antes do anúncio da demissão do Tite, né? Não sei se isso vai permanecer, mas soltou ali um comunicado de um protesto geral pela demissão do técnico Tite e de toda a sua comissão. Tem o texto aqui, né, explicando toda a indignação e convocando toda a torcida para um protesto. Amanhã, segunda-feira, às 3 horas da tarde, na Toca da Raposa. Repito, quando a Máfia Azul soltou esse comunicado, o Tite ainda não tinha sido demitido oficialmente. Vamos ver se esse protesto ainda vai ser mantido, já que agora o Tite não é mais técnico do Cruzeiro. E a grande pergunta que fica é: quem será o novo treinador do Cruzeiro? Quem que o Cruzeiro vai trazer? É o Felipe Luiz? É um Crespo? É um outro nome? E a outra pergunta que eu faço, e essa pergunta eu endereço ela diretamente para a diretoria do Cruzeiro: valeu a pena não escutar a torcida? Valeu a pena comprar a briga contra o torcedor? Este ano e o ano passado também. Porque no ano passado, o torcedor não queria a permanência do Diniz. E ele foi mantido até perder um Campeonato Mineiro, arrebentar o Cruzeiro no começo da Sul-Americana, arrebentar o Cruzeiro no início da temporada, avacalhar todo um planejamento, até o Cruzeiro trazer o Leonardo Jardim e ter que começar tudo do zero de novo, já com a temporada em andamento. Dessa vez, o Cruzeiro parece que não aprendeu. Porque sai o Leonardo Jardim, vem um treinador que o torcedor não queria, mas mesmo não querendo, foi dada a oportunidade para esse treinador desenvolver o seu trabalho, o que não aconteceu. Me fala você que está vendo esse vídeo. Uma partida boa do Cruzeiro durante os 90 minutos do comando do Tite. Não tem. Tem pequenos lampejos do Cruzeiro na mão do Tite. Nesse vídeo foi abordado duas coisas mais discutidas em muitos anos de futebol brasileiro: arbitragem e demissão precoce de técnico. Ao meu ver, enquanto a CBF não tiver critérios de melhorias para o setor de arbitragem, erros vão continuar acontecendo por falta de profissionalismo. E sobre demissão, sou a favor da longevidade do trabalho, porém enraizou-se no futebol brasileiro o mediatismo por resultado a qualquer custo. Isso é questão de mudança de hábito até mesmo do torcedor. Mas essa é minha opinião, agora quero saber a sua. Deixa seu comentário que eu vou ler todos. Deixe o joinha também e até o próximo vídeo. Tchau.